Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Alexandre Garcia. Pra quem não sabe, a treta que tá rolando, só apertar no card que tá aqui em cima da minha cabeça que você vai entender o vídeo, a história toda que aconteceu. Bom, o Alexandre Garcia respondeu a Juliana Morrone, respondeu a apresentadora e bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Ele respondeu e respondeu ao vivo, se eu não me engano. Não sei se foi no canal dele, porque assim, ele é contratado pelo canal Rural, agora, canal Rural, isso, sabe, canal do boi, que todo mundo fala? Acho que se eu não me engano ele é contratado por esse canal, aí ele trabalha lá agora. Então, agora eu não tô recordando se ele respondeu por lá ou respondeu pelo canal dele no YouTube, mas, por conta disso eu não posso colocar o vídeo em questão, porque pode dar problema pra mim, pode dar direitos autorais pra mim, porque esse vídeo inclusive consta no canal dele, então eu vou conseguir falar somente as falas. Para quem não sabe o que aconteceu ontem, a Mona Lisa fica Mona Lisa pegou na minha cabeça, mas é a Juliana Morrone, vazou um áudio dela na qual ela criticou a Alexandre Garcia. Eu falei do card para vocês no começo do vídeo, é só entrar naquele vídeo lá. Inclusive também no final desse vídeo eu vou deixar o link desse vídeo também no final para vocês conseguirem assistir e ver o áudio vazado dos apresentadores da Globo criticando o Alexandre Garcia por conta da postura dele depois que ele saiu da Globo. Ela estava criticando ele por conta disso. Então vamos lá, ele respondeu o seguinte. Primeiro ele começou com a seguinte frase, ele disse o seguinte: então, hoje eu vou dar uma resposta a esse vazamento. Coisa maluca, que foi visto por todo mundo. Eu ressalvo, aviso que não é um julgamento. O julgamento fica a seu critério. Em primeiro lugar, eu lamento que tenha havido vazamento. Se referindo ao vazamento do áudio, da conversa, obviamente. Foi aquilo lá que eu falei pra vocês. Algum traíra, alguma pessoa gravou e vazou isso aí. Eu, a princípio, na minha ingenuidade, quando vi aquilo, pensei que alguém tivesse grampeado um telefonema entre os dois. Mas depois fiquei sabendo que era o microfone durante o programa. Os dois microfones ficaram ligados, ativos durante o intervalo e muita gente pode ter gravado. Realmente, que foi o que aconteceu. Alguém pode ter visto, ouvido aquilo e resolveu partir para a gravação. Não creio que tivesse alguma intenção de prejudicá-los, mas achou bonito, achou pitoresco, achou que ia dar audiência. Eu achei que... Ele disse que não foi na intenção de prejudicá-los, mas eu acho que provavelmente tenha sido sim na intenção de prejudicá-los, sim. Porque ninguém ia passar um áudio desse, né, galera? E aí, logo em seguida, ele disse o seguinte: era apenas uma conversa pessoal, não era destinada à publicidade. Tenho certeza de que foi isso. Eu espero que não traga nenhum prejuízo a ela, se referindo à apresentadora. Porque eu sei que não houve essa intenção de divulgar, era só ali um desabafo de um colega para um colega. Tipo assim, ele até o momento que ele disse isso, ele tava meio que desculpando ela, tipo, não querendo continuar. Mas aí veio o seguinte, ó: como se tornou público, eu preciso dizer uma coisa, principalmente por causa da primeira inverdade que está ali. Eu quero repetir as palavras dessa inverdade, que foi o que a Juliana disse o seguinte, ó: no dia que o Bolsonaro falou em caçar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou, achou que era lindo, que tinha que caçar a concessão da Globo. Botou no Twitter isso, que foi o que a Juliana Morrone falou, essas palavras, essa frase, se referindo ao governo Bolsonaro caçar a concessão da Globo. Ele disse o seguinte: isso é gravíssimo, porque eu jamais faria isso. Pela minha índole, pela ética e pelo respeito a uma emissora que sempre me respeitou, não faria isso. Logo depois ele disse o seguinte: outra questão é ela afirmar que eu fui diretor da Globo toda a vida. Ele falou o seguinte: gente, eu tive lá 32 anos e nunca fui diretor. Chamava-se editor regional, quem comandava a redação, o jornalismo. Foi durante 5 anos, de 1990 a 1995. 5 anos em 32 anos. Ele disse nessa mensagem. A Juliana Morrone disse que ele foi diretor da Globo, não sei o que ele ajudou a construir. Mas ele disse que foi diretor durante somente 5 anos, de 90 a 95. Logo depois ele respondeu a esse tweet aqui que ele mesmo postou.
na qual a Juliana Morrone disse que a CNN era mais do mesmo, como se ele estivesse cuspindo no prato que ele comeu, porque parece que ele esperava ser convidado para trabalhar na CNN e acabou não sendo chamado, não sendo convidado para trabalhar na CNN. Então, ela disse no áudio que como se ele tivesse cuspido, além de cuspir no prato que comeu, no caso a Globo e também na CNN. Aí ele disse o seguinte: uma outra coisinha é que quando eu botei a mensagem de que ela se refere, depois da entrevista da Regina Duarte, em solidariedade à Regina, eu botei a mensagem que eu pensava que a CNN seria uma alternativa, mas que ficou igual. Mas eu não citei em nenhum momento nenhuma emissora, Mas no tweet dá pra ver que ele citou sim, ele citou a CNN, então isso aí eu não concordo, ele tá errado. Outra coisa que ele entrou em questão foi que a Juliana Morrone disse que ele topava tudo por dinheiro, qualquer merchandise. E ele disse o seguinte: eu gostaria de esclarecer em um outro ponto, que está meio risível, que eu cobro pouco sim para empresas pequenas da minha cidade, Brasília, que me chamam para ser mestre de cerimônias, uma inauguração, o aniversário da empresa, inclusive a vidraçaria. Eu não tenho nenhum preconceito contra vidraceiro, declarou. Logo em seguida ele disse o seguinte: aí eu acredito que é uma espécie de participação minha no estímulo a essas empresas, e aí eu cobro alguma coisa simbólica. Eu não cobro do serviço público, porque é dinheiro do público, é dinheiro do contribuinte. Como não cobrei agora, acabei de fazer uma palestra para a Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica, como outro dia fiz uma palestra para o Ministério Público Federal, e assim tem sido. Foi o que ele disse referente à fala da Juliana. Outro ponto também que ele entrou em questão foi em relação a que a CNN não chamou ele para trabalhar lá. Ele disse o seguinte, tem uma outra inverdadezinha menor, coisa pequena, mas enfim, que ela afirmou lá pelas tantas que a CNN não me chamou. Parece que estava uma torcida, mas enfim, mas o fato é que chamou por meses e chama até agora. Eu, por exemplo, vou participar de um programa da CNN no fim de semana. Assim como vou participar na sexta-feira de manhã aqui na Band, com meu querido Luiz Ernesto Lacombe. Estou lá no canal Rural, porque gosto muito do agro. Estamos aqui juntos com 1.300.000 no YouTube. Ontem fiz 4 anos no Twitter, somos quase 2,5 milhões no Twitter, mais de 1 milhão no Instagram. Ou seja, eu estou em boa companhia. Não sobrou também pro Gerson Camarote, que estava junto com a Juliana Morrone estava desabafando justamente para ele. E aí o Alexandre Garcia diz o seguinte: aí eu percebi que meu amigo Camarote estava lá constrangido. Só tem uma coisinha. Ele chamou meus seguidores de radicais. Eu devo dizer que eu não faço filtragem de ideologia. Quanto mais diversidade de ideias, melhor. Porque nas redes sociais a gente recebe retorno e a gente avalia com quem está conversando. Isso é muito saudável. Depois ele disse o seguinte: e ele teria razão na hora que ele falou, cuspiu no prato que comeu. Teria razão se fosse verdade aquilo que a interlocutora dele falou, se fosse verdade. Mas, como expliquei a vocês, não é verdade. É impossível, porque não é da minha ética não respeitar quem sempre me respeitou. Por fim, ele disse a seguinte mensagem para a apresentadora Juliana Morrone: por fim, eu queria mostrar aqui que são opiniões pessoais. Então eu não me meto em ideias, opiniões pessoais, as pessoas se revelam pelas suas opiniões. E eu não vou me meter nisso, não vou julgar. Mas se você perguntar como eu recebi tudo isso, eu digo que foi um sentimento único, que foi um único sentimento. Surpresa. Surpresa porque fomos colegas, fomos parceiros em programas e até hoje nos encontramos nas missas de domingo. Inclusive na fila da comunhão. Aí quando eu vejo que sou qualificado como ridículo, como gagá e que causo revolta, eu vi que fui excomungado. Mas enfim, a gente está em tempos de ter que usar máscaras. Às vezes se usa máscaras por tanto tempo que ela se engarça e cai. Então eu quero repetir que eu sei que não foi para ser publicado isso. Eu tenho consciência que foi apenas um fuxico. Então foi isso. Ele disse que ficou surpreso com ela, que as máscaras caem, que ela surpreendeu a forma que ela falou dele.
Ficou feio pra ela, né? Por falar disso de um colega de emissora, obviamente. Ficou feio porque ela falou no microfone aberto enquanto estava no intervalo do programa. Ficou feio porque a Globo agora está investigando o caso e talvez possa dar um ruim para ela por conta disso, porque se tornou uma história pública. E também ficou feio porque ele tem 2,4 milhões, como ele disse aqui, no Twitter. Então essas 2,4 milhões vão ficar no pé dessa apresentadora até o fim, creio aí. Ou pelo menos pelas próximas 2, 3 semanas, até o brasileiro esquecer, como sempre faz. Então é isso, galera. Houve resposta, essa foi a resposta deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero amanhã vocês ao meio-dia, beleza? Então valeu, falou, tamo junto e é nóis.